A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 18, nos versículos de 1 a 28. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. Bom, se tu estás acompanhando o estudo de Atos, tu viu que a gente deu um baita pulo. Estamos no capítulo 18, seguindo apenas os destaques feitos por meu pai. Então, neste capítulo, Paulo está em Corinto. Sim, Corinto. Tem duas cartas na Bíblia que a gente vai estudar logo, que Paulo escreve, né? Justamente para os irmãos de Corinto. E o que acontece aqui? Ele encontra um judeu chamado Áquila e a sua esposa, chamada Priscila. Áquila, sabe que eu gosto de dar uma pesquisada nos nomes, porque eu acredito que tem sempre algum tesouro escondido. Tem sempre algum significado, alguma interpretação, alguma associação, uma luz. E Áquila significa águia. E Priscila, velha e antiga. Daí eu vou te falar uma coisa. A gente começa ouvindo falar de Áquila e Priscila. E depois de um determinado momento começa a ser identificado Priscila e Áquila. Aí eu já faço minhas conjecturas, né? Já começo a pensar, será que ela era mais velha que ele? Será que ela era líder? Será que ela tinha mais iniciativa? Será que tinha um temperamento, uma personalidade mais forte? Porque inverte. E aí, esse significado, né? Velha, antiga, talvez, mais madura, mais experiente, não sei, é como eu digo para vocês. Pensar é muito importante, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, toda vez que tu coloca a tua cabeça, a tua mente, o teu cérebro para pensar, tu tá te aproximando daquilo que Deus te deu de mais precioso. Tua inteligência, né? A tua capacidade de raciocínio, de discernimento. E isso Deus usa. Ele se revela. Ele quer aqueles que buscam. Sabe, os crentes de Bereia, que eram mais nobres, mais excelentes, por quê? Porque eles examinavam as escrituras. Então, eu não sei, mas isso é real, vocês vão perceber que Áquila, sendo o homem, depois ele é o líder, né? Áquila e Priscila. Aí depois começa a ficar Priscila e Áquila. Não sei. O que a gente sabe? Que eles eram judeus cristãos, quer dizer, eles eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que era uma bênção, era um casal de Deus. A igreja que se reúne na sua casa. É que eu fico dando spoiler de outros textos, né? Mas tudo bem, vamos lá. E eles tinham vindo, da Itália. Por quê? Porque o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Pesquisando, eu descobri que isso aconteceu lá, mais ou menos, pelo ano 49 depois de Cristo. Então, tu imagina quantas décadas, né, de perseguição, de, vamos dizer assim, luta e dores que os primeiros cristãos sofreram até chegar o ano 70, né? Que já fico eu de novo falando do futuro. Vamos deixar quieto, a gente tá aqui agora. 3. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles
era fazer tendas. Então, olha que lindo. Eles eram tão crentes, tão amáveis, tão queridos, tão verdadeiros, que acolheram Paulo. E Paulo passou a morar com eles, porque eles tinham o mesmo ofício. Qual era o ofício? Fabricantes de tendas. Aí tem os que dizem, eles eram carpinteiros, eles eram engenheiros, arquitetos, eles eram construtores. Chame como tu queira. O que tu sabe é que eles tinham uma profissão. Eles não viviam às custas, né, dos cristãos primitivos, não. E Paulo tinha muita alegria por isso, por ter o seu trabalho, o seu sustento e não ser pesado para ninguém, ter o seu próprio trabalho. 4. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Temos dito e visto em Atos que, vamos dizer assim, o modus operandi de Paulo era sempre pregar inicialmente na sinagoga, até ser expulso. Ele pregava, os judeus iam se convertendo, ia dando um rebuliço na cidade, aí os judeus ficavam revoltados, enfim. Ele primeiro ia para os seus irmãos judeus. E aqui não foi diferente, foi exatamente isso que ele fez. Todos os sábados, porque o judeu guarda o sábado, e sábado é o dia que eles falavam, estudavam, liam, né, a Torá, a lei, os profetas na sinagoga. 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Já temos vídeo no canal sobre Timóteo. Um vídeo que eu me derreti, me desmanchei, porque eu acho a coisa mais linda. O presente de Deus para Paulo, né? Timóteo ser essa bênção que foi na vida de Paulo. Então, se tu não sabe, assiste o vídeo sobre Timóteo. Também já assiste sobre Tito, que foram homens que serviram a Paulo, filhos na fé, fiéis. Sabe? Como o próprio Paulo diz, um bálsamo, um lenitivo. É muito importante termos pessoas que nos servem, que nos amam, as quais nós podemos confiar, pessoas que vêm da parte de Deus nas nossas vidas para nos abençoar e nos fortalecer e nos dar um pouco de descanso também, né, das lutas. E Timóteo era assim para Paulo, um fiel escudeiro, alguém que fazia a vontade de Deus, que obedecia a Deus. Aí eu dei uma pesquisadinha, né? Silas tinha eu encontrei vários significados contraditórios, tipo, um nada a ver com o outro. Um dizia que ele era uma perninha, uma perna pequena, porque Silas seria um diminutivo de Silvano, uma abreviatura, um apelido, não sei. Não, aí que eu digo, o que nos diz? Não sei. E o outro significado, floresta. Timóteo, sim, esse é que honra a Deus, que venera a Deus, que serve a Deus, que é honrado. É lindo esse significado. Então, essas duas bênçãos, chamadas Silas e Timóteo, chegaram da Macedônia, tá? E acredita-se que trouxeram também ofertas, né? Os irmãos eram muito generosos. 6. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse... só que aí eu li e ficou agora meio no ar. Então, assim, eu vou pegar ali. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles quem? Os judeus se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes... que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Vai dizer que não é o que sempre acontecia. O que acontece aqui? Esse sacudir
as roupas é muito semelhante àquilo que o Senhor Jesus orientou os discípulos, os 70, que quando eles fossem mal recebidos, quando a casa fosse indigna, quando houvesse algo errado, algum tipo de rejeição, eles deveriam sacudir o pó dos pés, nem levar o pó nos pés. E aqui Paulo sacudiu as roupas também daquela coisa assim, eu tô livre do sangue de vocês. Eu preguei, isso eu fiz na minha vida inteira. E meu pai também. Tu fala de Jesus, a pessoa te distrata, a pessoa é grossa, a pessoa é estúpida, a pessoa fica endemoniada, te diz um monte de coisa. Tô livre. Tô livre desse sangue. Eu preguei, eu falei que Jesus é o Senhor, eu falei da Bíblia, eu falei tudo que tinha que falar. A pessoa rejeitou, aí é com ela. Aí é com ela. Então, às vezes até tem pessoas que parece que elas querem que tu fale para que elas tenham esse comportamento. Deus é soberano, ele usa quem ele quer e quando ele quer. Então foi exatamente isso, Paulo fez o que tinha que fazer e eles rejeitaram. Olha o que diz, eles se opuseram e blasfemaram. E sim, no dia a dia, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, entre os vizinhos, na rua, no trânsito, onde tu anda, às vezes até dentro da própria igreja, tu vai encontrar opositores e blasfemos. Pessoas que blasfemam, pessoas que falam coisas absurdas e que se tu quiser corrigir, ensinar, a pessoa vira um bicho. Então, tu faz a tua parte, tu prega, tu ensina, tu fala, mas depois que a pessoa te rejeita, sacode as roupas, sacode o pó, quer dizer, sai, para de ficar insistindo ou dando as santas pérolas aos porcos, porque tu não é o Espírito Santo. Tu tem o Espírito Santo, tu é cheio do Espírito Santo, mas tu não é o próprio Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que nos convence, é o Espírito Santo, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. O nosso papel não é ficar oprimindo, criticando, brigando, discutindo, contendendo, batendo boca, querendo, como se diz, não sei se vocês entendem, mas metendo goela abaixo. Não, gente, não é isso. É para paz. A gente abençoa com a paz. As sandálias, os calçados da paz. Tu fala a palavra na paz, tu prega na paz. A pessoa rejeitou? Tu tá livre daquele sangue. E aí o que Paulo fala? Estou limpo dele quem? Do sangue. Por quê? Porque aquela pessoa, ela foi advertida, ela foi, vamos dizer assim, alertada, ela recebeu a ministração, mas ela rejeitou, ela se opôs, ela blasfemou, ela resistiu, ela foi agressiva, sei lá, ela zombou, né? Ela falou que não devia, ela foi grossa, foi estúpida, foi agressiva, não sei. Então eu tô livre. A minha parte eu fiz. O nosso papel é semear. Agora, o que vai acontecer com a semente? Só Deus sabe. 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Então, olha que interessante. Paulo estava pregando na sinagoga e ele saiu da sinagoga, entrou na casa do Tício Justo, que ficava do lado. Tício Justo é um nome muito fácil de entender, porque justo é justo. E Tício é parecido com Timóteo, é honrado, venerável. Então, era um homem bom, um homem correto. 8. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, aqui tu tá vendo que muitos judeus blasfemaram e se opuseram. Mas o chefe da sinagoga, o Crispo, se converteu. Ó, creu no Senhor. E não só ele, a casa toda, com toda a sua casa. E isso foi um testemunho e muitos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aí tu pensa, esse judeu que se torna cristão, o que tu acha que os outros judeus vão fazer, né?
Imagina a resistência, né? As críticas dos outros. 9. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha se esse versículo não é aquele tipo de versículo que eu digo para você: sublinhe, enlace, mudem de cor, chame atenção. Então, tu tá nervoso, tu tá angustiado, tu tá aflito. O que é a palavra de Deus? O que Deus está dizendo para ti? Não tenha medo. E nós temos um vídeo no canal em que eu percorro, né, do Gênesis ao Apocalipse, essas expressões: não tenha medo, não temas, não te atemorize, que é muito importante para nós, né? Então, nós precisamos desse conforto, desse consolo, desse apoio do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. E Paulo não devia estar fácil para Paulo. Ele devia estar lutando. E aí o que o Espírito Santo fala para ele numa visão de noite? Não tenha medo. Não tenha medo. Pelo contrário, quer dizer, tenha coragem. O que é o contrário do medo? Coragem, intrepidez, ousadia. E aí, olha o que ele diz: fale e não te cale. Ai, tô falando da tradução antiga. Fale e não fique calado. Ou fale e não te cales. Tu tem o que falar, tu tem uma mensagem, tu tem uma boa notícia, uma boa nova, o evangelho, então fala. Agora, se tu vai falar coisa errada, aí sim é melhor ficar calado. Mas se tu tá pregando o evangelho, tu tá falando a verdade, o que ele tá dizendo? O que Deus tá dizendo para Paulo? Fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Essa é a minha oração, que onde a gente ande tenha muito povo, muitos filhos e filhas de Deus, que nós possamos fazer o que Deus quer, cumprir o ID, pregar o evangelho a toda criatura. 11. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, olha que interessante. 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e meio pregando a palavra. E aí a gente pode ver, ó, o Crispo. Eu até pesquisei também o Crispo, ó. Cabelos crespos, frisados e anelados. Então, o Crispo, ele era o chefe da sinagoga, se converteu. Muitos creram e foram batizados. Então, era um ministério que estava dando frutos, que estava prosperando. Mas muitas vezes é um baita de um sacrifício. E aí, por isso que Deus fortaleceu Paulo com essa palavra, né? Vamos continuar. 12. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, o que é procônsul? Que já apareceu em outras vezes, né? Procônsul é um magistrado, é um oficial romano. Sim, alguém que tem autoridade. E aí, de novo, né, os judeus já estavam revoltados. Imagina, 1 ano e meio. Quanta gente deve ter se convertido, tanto que as cartas 1ª e 2ª Coríntios são muito poderosas, muito fortes, muita coisa. Era muito importante, relevante a igreja de Corinto, né? A igreja dos Coríntios. 13. Dizendo, então os judeus levaram Paulo ao tribunal dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade,
ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Porque tu pensa, ele era um oficial romano. E aí, muito parecido com a história lá de Jesus e Pilatos. E aí eles vêm com os problemas da religião deles, né? Da lei deles. E aí ele diz, ah, mas isso não é injustiça, não é crime, não é nada grave, né? É uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês. Resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. É como Pilatos, ele quis lavar as mãos. Tipo, eu não tô a fim de me meter nessa confusão de vocês. 16. E os expulsou do tribunal. Então, tu imagina os judeus que ira, que fúria ficaram. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Aí, aqui tem uma controvérsia. Uns dizem que o Crispo se converteu, porque ali fala que Paulo ficou 1 ano e meio, se converteu, e daí colocaram o Sóstenes no lugar do Crispo. Só que o Sóstenes também se converteu, porque se ele não tivesse convertido, os judeus não iam estar batendo nele, espancando. Só que aí outros dizem que Crispo e Sóstenes é o mesmo, é a mesma pessoa. Por isso que os judeus estavam batendo, espancando. O que que nos importa? O que que é para nós, né? Que o evangelho estava chegando ao chefe da sinagoga. Ó, no 8, Crispo, chefe da sinagoga. No 16, Sóstenes, o chefe da sinagoga. Se era o mesmo, se eram dois, o que que a gente sabe? Que ambos se converteram, que a palavra chegou até o coração deles. 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia, o que eu falei? Priscila e Áquila. Então, a gente começou no 2 falando ali, Áquila e Priscila. Então, o que a gente pensa? Que Priscila já tinha uma liderança, um protagonismo, que a mulher estava se destacando. Porque Lucas iria colocar o nome da mulher na frente do nome do homem, né? É porque Priscila devia trabalhar muito. Ou como diz o nome dela, ela fosse, né, mais velha, mais madura, mais experiente. A gente não sabe. Agora que nos chama atenção, chama. Que no 2 é Áquila e Priscila, e aqui no 18 já é Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Esse voto também é muito, vamos dizer assim, não é discutido. As pessoas falam muitas coisas. De que Paulo fez um voto de humildade, de humilhação, de agravo, porque sim, era uma vergonha rapar a cabeça, ou porque em Corinto havia todos aqueles que faziam isso para falsos deuses, então porque ele não faria para o Deus verdadeiro, enfim. O que tu pode até pesquisar, se quiser colocar nos comentários, eu agradeço. Porque o que acontece aqui? Havia toda uma cultura idólatra, profana, e ao mesmo tempo os judeus, vocês viram, né, ferrenhos, zelosos pela lei. E Paulo, no meio de tudo isso, pregando para os judeus radicais e para os gentios impuros. Talvez por isso ele fez um voto. Por isso ele recebeu aquela visão, porque não deve ser fácil. Sabe, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? É tipo isso, era muito difícil. E quando a gente estiver estudando Coríntios, vai ficar mais claro, né? Tu vai entender tudo o que acontecia na igreja de Corinto. 19. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali
Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, de novo, ele chegou em Éfeso, ele foi para a sinagoga e foi pregar para os judeus. Estou falando para vocês que era assim que ele procedia. Éfeso, a cidade de Éfeso. E olha só, temos uma série sobre a carta aos Efésios, que também para mim foi muito forte, muito importante. Esse sim, a gente leu versículo por versículo, palavra por palavra. E tem um estudo sobre Efésios, tá? Então, aqui de novo, Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, o que a gente vê? Aqui, a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Agora, do 24, vai começar a terceira viagem missionária de Paulo, certo? Eu queria falar sobre o significado da palavra Sóstenes, força que salva. Por isso que eu digo, ó, o crispo era os cabelos crespos e o Sóstenes, força que salva. Então, eu acho que o crispo, porque se converteu, não continuou mais chefe da sinagoga. E aí depois o Sóstenes foi e se converteu também, por isso que eles espancaram ele. Minha opinião, tá? 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Ó, aí, o que eu falei para vocês? Né, que muitos seriam ajudadores de Paulo, que teria muitos personagens. Lembra que eu falei na introdução? Muitos personagens e muitas cidades. Então, é um livro que a gente, para estudar bem, a fundo, a gente precisa da geografia bíblica. Então, agora a gente vai ver Apolo. E eu vou dar uma... O que quer dizer Apolo? Apolo, ele é o que destrói, eu tô fazendo uma cola aqui. O que destrói ou destruidor. É isso. Apolo, destruidor. Natural de Alexandria, chamado Apolo. Homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, o que quer dizer isso? Isso vai acontecer muito em Atos. Muitos ficaram naquele nível, vamos dizer assim, né? Água pelo joelho, né? E Deus tem mais para nós. Deus quer que a gente mergulhe. Então, ele tinha o Senhor Jesus, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o batismo de João, mas ele precisava mergulhar nas águas do Espírito. 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então a gente vê que nem eu falei, Priscila e Áquila eram umas bênçãos, né? Umas bênçãos. Estavam sempre prontos para servir. E viram que Apolo precisava de ensino, de instrução. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido,
porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. O que a gente vê? Que Apolo, ele tinha um dom, ele tinha um carisma, ele tinha uma vocação, uma eloquência, né? Uma oratória que foi usada para a glória de Deus. O que a gente aprende neste capítulo 18 de Atos? De que o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Apolo era homem eloquente e poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito e que pregava com grande poder. Então, a gente vê que Deus levanta homens e mulheres em tempos específicos, com vocações específicas para enriquecer o reino de Deus.